Aqui estou, Senhor, agradecido por o despertar com vida e saúde, Pai, para mais um dia aqui nós reunidos para ouvir a Tua mensagem, Pai. E abençoa quem vai passar esta lição. Sim. E abençoa, Pai, todos os enfermos. Sim. Derrama o Teu poder e o Teu Espírito Santo, Pai, que faça uma cura, um milagre na vida de cada um, Pai. Amém, Senhor. Que abençoa todos os enfermos, está em Tuas mãos, Pai. Sim. Conforme seja a Tua vontade e a Tua misericórdia. O Senhor vem estar conosco, nos abençoando, nos dando um dia, Pai, na santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmã Elisete. Deus te abençoe. Agora vamos fazer aqui uma ligeira recapitulação do livro ou da lição da Escola Sabatina de hoje. Então hoje nós vamos ver uma história que só tem no livro de Marcos. Toda semana a gente estuda assim uma história exclusiva do livro de Marcos, né? Acho que na semana passada, ou melhor, se você olhar aqui, na semana passada tem outra história aqui que a gente viu, que também só tinha no livro de Marcos, uma história exclusiva. Foi lá na Marcos 4, 26 a 29, era uma parábola que só tem nesse livro, que é a parábola da semente. E agora nós vamos ver uma cura, uma história de cura que só tem nesse evangelho. Provavelmente foi uma história que quem ensinou a Marcos, que provavelmente foi Pedro, foi uma história que Pedro se apegou, uma história que Pedro se lembrou e que passou para ele. Mas que Mateus e Lucas não guardaram essa história, certo? Então é a história da cura do surdo e gago. A gente sabe que normalmente as pessoas que são surdas, elas são mudas também. Não tem como você ser surdo e falar normalmente. Não, geralmente o surdo é mudo também. Nesse caso aqui da Bíblia, o surdo ele era gago. E aí, Jesus ele se retirou das terras de Tiro e Sidom. Olha aí, Marcos 7, verso 31. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Aqui é um verso que aparentemente não tem muita informação, mas a lição traz um detalhe interessante. A lição diz que Jesus ele não percorreu a distância mais curta para voltar para a Galileia, mas ele arrodeou, ele foi pelo lado de Tiro, ele saiu de Tiro e foi pela região de Sidom por um caminho mais longo, um caminho que pegava mais as cidades que eram gentias. Então ele não fez o caminho mais rápido, ele pegou o caminho mais longo para passar por várias cidades de gentios. E por que Jesus pegou o caminho mais longo? Às vezes a gente se pergunta, às vezes, eu tenho certeza que os próprios discípulos se perguntaram: Mestre, por que o senhor está pegando esse caminho mais longo, pegando esse caminho que pega várias cidades dos gentios? Porque Jesus queria alcançar pessoas ali. Jesus queria alcançar esse indivíduo que nós vamos estudar hoje. Então, toda vez que Deus manda a gente pegar o caminho mais longo, pegar um caminho que a gente nunca pegou na vida, tenha certeza que Deus tem um propósito para isso. Com certeza você tem alguma história. Deus, eu queria ir por esse caminho e Deus mandou ir por outro. Eu ia pregar essa mensagem, Deus me deu outra. Eu ia falar com essa pessoa, mas Deus me indicou outra pessoa. Então, os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. A gente pensa numa coisa, mas Deus já tem outros planos, outros sonhos. Por exemplo, o povo de Israel. Deus poderia ter feito o povo de Israel chegar em Canaã em 2 meses. Mas Deus fez o povo caminhar por 40 anos. Então, tem várias variáveis nos planos de Deus. O povo podia ter pego o caminho mais curto, só que se eles pegassem o caminho mais curto, os filisteus vinham e destruíam eles antes do tempo. Mas eles tiveram que pegar o caminho mais longo para poder aprender a ser um povo livre, aprender as leis de Deus, aprender com os próprios erros, para poder a geração seguinte chegar em Canaã. Então, por isso que Jesus pegou o caminho mais longo. Então, o texto diz que não diz quem levou aquele homem até Jesus, né? Mas diz que ele não conseguia ouvir e tinha dificuldade em falar. Ora, se
perder a audição já deixa você isolado da sociedade. Eu tinha um colega aqui na faculdade, que ele é surdo, e que ninguém falava com ele. Ele sempre se sentia isolado. E todo mundo tinha que aprender o jeito dele falar, aprender as libras. E muita gente não tinha paciência para aprender as libras. Então ele ficou isolado e com o tempo ele saiu. Infelizmente, ele saiu do curso e foi fazer outra coisa. Mas a surdez é uma coisa que isola a pessoa. E agora, com essa dificuldade de falar, talvez ele se tornasse motivo de chacota, motivo de piada entre as pessoas que estivessem com ele. Então, ele provavelmente se sentisse muito isolado. Agora, olhe o jeito como Jesus curou esse homem. A gente sabe que Jesus está atento a todas as necessidades, atento a todas as dificuldades das pessoas. Ele sabe o que você sente, ele sabe o que você passa. Agora preste atenção no modo como Jesus curou esse homem. Tem duas curas de Jesus que elas têm assim, três curas de Jesus que são um pouco diferentes das outras. Uma é essa, do surdo e do gago. A outra é aquele cego que Jesus curou de forma parcelada. Jesus colocou a mão, aí ele disse, o que você está vendo? Eu estou vendo tudo embaçado, eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Aí Jesus botou a mão de novo, aí ele viu tudo em HD. E essa foi a segunda cura. E a terceira foi a de Bartimeu. Que Jesus pegou uma lama, cuspiu, fez ali um lodo, colocou no olho e disse, vá se lavar no tanque. Então teve três curas que tiveram assim, um modus operandi diferente das outras. E essa, olha o que Jesus fez. Jesus, tirando da multidão a parte, ou seja, Jesus não curou ele em público, Jesus puxou ele para um lado, aí pôs dedo nos ouvidos dele e depois, cuspindo, pegou a saliva e aplicou na língua dele. Então ele colocou o dedo no ouvido e com a saliva ele colocou o dedo na língua dele. Olha como Jesus fez tipo um teatro aqui para curar esse homem, né? E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, quer dizer, abra-se. E aí, o resultado foi que os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. E quem dera se todo mundo tivesse a língua aberta, né, para falar. Muita gente sofre com o problema da dicção, de não saber como falar em público, às vezes fala e começa a gaguejar, começa a se enrolar. Eu, às vezes, tenho esse problema. Todo mundo queria ter a sua própria língua curada por Jesus, para poder falar fluentemente. Isso era uma coisa que todo mundo desejaria. Aí, olha só um detalhe interessante. Apesar desse modo de como Jesus curou ter sido inusitado, tem um detalhe aqui que chama a atenção. Jesus fez tudo isso e no final Jesus suspirou. Jesus colocou o dedo no ouvido, colocou o dedo na língua, Efatá, e suspirou. O que foi esse suspiro? Ellen White traz uma aplicação interessante. Ela diz o seguinte: Jesus suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abriram à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Naquele momento ele pensou, eu estou curando esse homem, mas tantos ouvidos por aí se recusam a me ouvir e tantas línguas aí se recusam a me reconhecer como Messias, como Redentor, como Salvador deles. Eu não posso forçar eles a fazer isso. Eu não posso forçar os ouvidos a ouvir a minha mensagem. E eu não posso abrir todas as línguas para sair pregando em meu nome. Então, para nós hoje, Deus Jesus não força a gente a fazer isso. Ele não vai quebrar, ele não vai arrombar a porta do seu coração, nem arrombar o seu ouvido para você ouvir a mensagem à força. Ele não vai fazer isso. Ele vai apelar, ele vai usar todo tipo de meios possíveis para a mensagem chegar até você, mas para você ouvir, é preciso você decidir ouvir. Ele não vai forçar você a fazer isso. E mais, ele não vai também forçar você a desimpedir a sua língua para falar dele. Ele vai instar o seu coração para que você fale, para que você testemunhe, mas pregar, testemunhar é uma decisão sua. Você sabe qual é a sua missão, você sabe qual é o seu dever. A sua língua precisa ser aberta, porque você já sabe qual é a sua missão. Então que Deus possa hoje abrir nossos ouvidos
para nós sermos sensíveis às necessidades de outras pessoas. Que Deus possa abrir nossos ouvidos, nós precisamos deixar Deus abrir os nossos ouvidos para ouvir os clamores das pessoas à nossa volta. Então, gente, essas são algumas lições que nós aprendemos da história da cura do surdo e gago. É uma história que só tem no livro de Marcos e que tem lições importantíssimas para a nossa vida cristã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, e Senhor, aprendemos coisas maravilhosas com esse livro, com essa história, e pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja com a segunda parte, com o estudo do livro Serviço Cristão, que possamos aprender a desempenhar bem melhor a Tua obra. Em nome do Filho Jesus. Amém.